Sejam muito bem-vindos à jornada de aprendizado do Prêmio Inovativos, com realização do Grupo Innovation Experience, apoio oficial do Movimento Inovação Digital, da consultoria global Accenture e da Escola de Negócios Fundação Dom Cabral. Todo esse conteúdo também vai ser trabalhado e amplamente repercutido na plataforma de conteúdo Inovativos. Esse estudo, essa premiação, tem como objetivo trazer as melhores práticas e cases de sucesso de inovação aplicada a um processo de digitalização, fomentando o desenvolvimento sustentável dos negócios. Nós já tivemos toda uma jornada que se iniciou de coleta e estudos ao longo do ano de 2022, e o reconhecimento foi realizado durante o Innovation Experience Conference em novembro do ano passado. E, a partir deste momento, a gente dá início a análises, insights e uma jornada de aprendizado com base em tudo que foi coletado e estudado entre essa tríplice analítica envolvendo uma entidade setorial, uma consultoria global de relevância e instituição acadêmica de negócios, né? Então, com grande alegria que nós damos início ao encontro de hoje, que busca justamente aprofundar nesses pilares. No nosso time aqui, na apresentação do conteúdo, temos eu, Marcos Carvalho, que eu sou diretor-geral do Grupo Innovation Experience, e também do Movimento Inovação Digital, entidade com mais de 150 empresas desse ecossistema. A Carolina Linhares, representando a Accenture, junto com o Clayton e o Thierry, que formaram esse grande grupo de pesquisas e estudos e que trouxe diversos insights que foram fundamentais nesse processo, que também integraram aí com toda a visão analítica acadêmica da Fundação Dom Cabral, que será apresentada pelo Jorge Jamil, tá? A nossa agenda no encontro de hoje, ela vai permear ali 4 pilares. O primeiro deles é a gente trazendo um overview do que foi o prêmio, a nossa primeira edição. Depois a gente vai aprofundar na metodologia, sequencialmente aí nos principais highlights e aprendizados, e na conclusão, as reflexões finais, fechando aí o nosso conteúdo de hoje, tá? Indo agora para a nossa primeira etapa, a primeira edição ela visou, como nós falamos, trazer um legado, deixar uma biblioteca de cases para consulta, diversa, trazendo uma visão holística do mercado, né? A gente focou em trazer as empresas nativas digitais, que já tem como DNA nascer nesse ambiente mais dinâmico, complexo e exponencial, e também as grandes em transformação, que estão justamente trabalhando para transformar digitalmente sua cultura, seu parque tecnológico legado e poder responder aí a tudo que a nova economia, as transformações demandam no cenário atual. A gente também visou, como foi falado, deixar um legado, trazer análises, insights, demonstrar as melhores práticas de quem ganhou, deixar feedbacks para aqueles que, porventura, não ganharam, mas tiveram ótimos cases, gerar conexão, networking entre todos os participantes e deixar os principais insights analíticos, que vai ser uma jornada após essa do encontro de hoje. Então, tudo de uma forma integrada, tendo sempre como propósito esse fomento de uma agenda nacional de inovação, tá? Esses pilares que a gente buscou ter como conceito norteador de todo o estudo. Os números e resultados dessa primeira edição é algo que a gente ficou muito feliz e gratificante. Nós tivemos aí mais de 180 inscritos, nós tivemos 85 que foram validados, 85 cases de empresas aí nativas digitais e também de grandes em transformação, cumpriram todas as etapas e passaram para a análise da banca de cases também, tá? Com grandes especialistas e lideranças. Desses 85, 36 foram finalistas, distribuídos em 12 categorias que representam ali indústrias e setores econômicos relevantes, e chegamos ali na premiação e reconhecimento, que no próximo slide a gente tem a logomarca das empresas aqui que foram reconhecidas durante o Innovation Experience Conference, tá? Vale ressaltar que todas essas empresas vencedoras, nós temos ali um conteúdo aprofundado, já disponível na biblioteca de cases, como eu falei, deixando um legado analítico aí para vocês poderem acessar no site premioinovativos.com.br, tá? O que vem pela frente? Então, como eu te falei, hoje a gente aprofunda na metodologia, traz alguns insights. Em breve a gente terá um evento presencial, convidando a todos os finalistas, os vencedores e aqueles que tiveram seus cases validados para aprofundar, tirar dúvidas
e ter ali uma troca bem rica, buscando compartilhar os principais pontos de aprendizados. E, posteriormente, viremos ali com um estudo, um reporte aberto ao mercado, com uma visão ampla de tudo que foi coletado de insights, e também avaliar o grau de maturidade de inovação e transformação digital do Brasil com relação ao mundo, junto com o lançamento também da próxima edição do Prêmio Inovativos 2023. Tá? Então, com isso, agradeço a participação e engajamento de todos vocês, e agora a gente vai dar continuidade na agenda de aprofundamento. Gostaria de dar a palavra, então, para o Clayton, da Accenture, que vai trazer aí belíssimos insights colhidos aí ao longo do estudo. Muito obrigado. Olá, Marcos, muito obrigado. Antes de eu começar a focar aqui na metodologia em si e falar de detalhes mais numéricos que a gente seguiu, eu queria trazer um pouquinho do que você falou já de conceitos e objetivos do prêmio, porque a gente teve uma parte de pesquisa muito importante que ajudou nessa definição de conceitos e do que a gente queria valorizar e diferenciar nesse prêmio. Teve uma etapa de benchmarking, vendo os prêmios que já existem tanto no Brasil quanto lá fora. A Accenture lá fora, por exemplo, tem um prêmio na Holanda e Alemanha, que também é similar a essa proposta que a gente está tendo aqui. Um deles tem mais de 10 anos já no mercado, tentando identificar casos de sucesso de inovação que tem nos seus respectivos países. Então, a gente teve essa jornada de modelo. E aí, o que isso impactou muito na nossa metodologia? 2 pontos importantes. Primeiro, a nossa unidade de caso. A gente está analisando casos de inovação e não empresas como um todo. Então, uma empresa pode inovar de muitas formas, né? Então, tem muitas áreas, tem muitos focos, muitos negócios diferentes hoje em dia, né? A empresa trabalha em diferentes indústrias, em alguns casos. Então, a gente decidiu focar nesse ponto mesmo, onde a inovação está acontecendo, no nível mais direto. Então, são casos de inovação. E o segundo diferencial é em relação às nossas categorias. A primeira edição do prêmio tem a categoria aberta. Então, qualquer tipo de inovação, a gente estava ali querendo identificar e ver se a gente, né, como a gente avalia essa inovação, como a gente junta ela para ver quais são as de mais sucesso no país. A partir daí que a gente começou a construção do framework. A gente trabalhou de forma acadêmica junto com a FDC para desenvolver os pontos de avaliação, né, como chegar, né, em qual caso é melhor do que o outro, como fazer essa comparação. Então, teve uma revisão de literatura para saber quais fatores já influenciam naturalmente a inovação. Então, a gente já sabe, tem várias coisas que já foram validadas ao longo dos anos que impactam a inovação. Por exemplo, a questão de cultura, a questão todos os nossos pilares, né, temos esses 5 pilares que a gente desenvolveu, todos eles já têm uma base teórica por trás, comprovando que, de uma certa forma, eles impactam numa inovação de sucesso. E aí é isso que a gente quis replicar no nosso questionário. Então, para os premiados, a gente tem 2 fases principais de sucesso. A primeira é se inscrever. Então, tinha ali um questionário com perguntas abertas e fechadas. E para todas as fechadas, a gente tem aquela parte de validação, como é esperado em qualquer prova, vamos dizer assim. Então, você respondeu alguma coisa, qual é a evidência que você tem para comprovar essa resposta? Então, é uma pergunta aberta, que você poderia discorrer sobre a sua resposta, enviar, por exemplo, um arquivo de suporte, um link. Então, era validando o que você acabou de selecionar na pergunta anterior. E aí as 3 entidades tiveram o trabalho de ler essa avaliação de evidência e reclassificar numa escala de 4 pontos, se essa evidência era uma evidência forte, que comprova o que a pessoa está falando, ou não, era uma evidência que era insuficiente. E aí isso gerou um score para a gente conseguir ir avaliando todos os casos. Essa foi, né, uma das primeiras grandes etapas na avaliação do questionário, e ajudou naquele segundo diferencial que eu falei sobre as categorias. Até esse ponto, todo mundo estava concorrendo com todo mundo. E aí a gente começou a criar uma análise de cluster para identificar qual seria a categoria final. Então, por exemplo, indústria. Se a gente dividir todo mundo por indústria, quem seria melhor na indústria A, B, C e D? Se a gente considerar o cenário de tecnologia, qual foi o melhor caso que usou
AI, qual o melhor caso que usou outra tecnologia. Então, para N cenários que a gente foi criando, a gente tinha diferentes rankings. E aí a gente foi agrupando de acordo com o que a gente achou que fazia mais sentido. Então, por exemplo, nesse ano, a gente teve uma categoria sobre a indústria, né, casos mais focados na questão de legal. Se fosse um prêmio mais tradicional, essa categoria estaria junto com alguma outra indústria mais de serviço, alguma coisa assim, mas talvez, né, não é uma indústria tão grande no geral. Então, é um diferencial muito bom a gente poder ter divulgado esses casos, porque eram casos muito interessantes e teve um volume grande de pessoas concorrendo com esse mesmo escopo. Além disso, por exemplo, o tamanho, a gente não queria só grandes empresas concorrendo. Se tivessem casos de pequenas empresas, esses casos teriam a mesma chance de ir para a final, porque a gente também olhou ali quais outros casos de empresas menores, de startups, que poderiam concorrer entre si, fazendo essa comparação de uma forma mais justa. Então, esse foi o grande modelo que a gente criou para identificar os finalistas. E aí, os finalistas foram para o painel de jurados. Esse painel de jurados foi um painel multidisciplinar, então a gente tem pessoas desde a academia, de associações e de empresas. E aí, de novo, de acordo com cada cluster, a gente tentou trazer aí um time que fazia mais sentido para fazer essa análise e também alguma pessoa de fora para trazer uma visão mais de tecnologia, uma visão não só, né, pensando no cluster como um todo, mas outras visões para complementar a análise. Na próxima tela, a gente vê as 5 categorias, eu comentei um pouquinho delas, uma, né, de talento. A gente tem cada uma das categorias que foram a estrutura do questionário em si. Então, na hora que você está lá respondendo o questionário, tinham essas 5 grandes categorias, para cada delas um bloco de perguntas, que foi linkando com aquele score que eu comentei depois. A gente vai tratar de cada uma dessas categorias e quais resultados foram mais interessantes. Então, acho que faz mais sentido a gente já pular para os resultados direto do que focar nos conceitos de cada uma delas. A gente revê os conceitos com mais detalhes a seguir. A Carol vai apresentar agora um pouquinho do resultado macro e a primeira categoria. Perfeito. Obrigada, Cleiton, Marcos. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? A gente trabalhou durante um ano, foi uma jornada longa para formatar esse conceito, né? O que o Marcos trouxe ali de criar um legado, e a gente fez isso muito pensando em fomentar essa inovação no Brasil e trazer esse diferencial, essa jornada aqui de aprendizagem, a criação de uma comunidade que foca em evoluir cada vez mais o nosso país. Então, trazendo um pouco aqui dos grandes aprendizados e highlights dessa edição, a gente traz uma primeira visão geral sobre os resultados dos casos submetidos, né? Então, pessoal, acho que o primeiro ponto aqui, independente da visualização, é dizer que o prêmio aqui não é sobre os scores, não é sobre ranquear os casos somente, mas sim da gente construir uma jornada de evolução para que futuramente, até em próximas edições do prêmio, a gente consiga ver, né, as empresas avançando nos seus cases aqui nos diversos pilares. A tela aqui, a gente traz um gráfico, né, em radar, mostrando como a avaliação do que como as empresas performaram perante os pilares. Então, a gente vê aqui claramente que no pilar de cultura organizacional e pessoas, a gente teve, né, uma forte apresentação ali desses cases, cuidando especificamente, né, de como tratar essa inovação dentro das suas empresas, como mobilizar as pessoas, deixar que esses processos fossem mais facilmente adaptados, né? E esse é até um insight interessante, porque a gente costuma falar muito, né, Marcos e pessoal aqui, que
as pessoas estão no centro das transformações e elas são o centro também da inovação. Então, é bem bacana quando a gente consegue ver que nessa amostra isso também estava comprovado, né? Essa hipótese realmente foi validada e é um caminho aqui para a mudança e para que essas inovações ganhem tração e sejam escaláveis aqui nas respectivas empresas. Os demais pilares, né, tecnologias inovadoras, impactos estruturais socioambientais, sustentabilidade, pioneirismo, experiência do cliente, a gente percebeu que ainda existe, né, uma forte possibilidade aqui de aprimorar esses conceitos, de buscar cada vez mais resultados e impactos através deles. Então, a gente vai compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre cada pilar, né, e como essas notas foram representadas. Antes da gente passar, né, para aprofundar, eu queria também dizer para vocês que algumas coisas que a gente vai trazer aqui, elas não são exatamente novidades. A gente sabe, né, e todos nós ouvimos muito sobre inovação, temos já algum senso comum sobre o que é e como se transformar, mas a beleza aqui dessa troca é justamente ver que isso está acontecendo na prática. Então, vocês vão ver a gente trazer aqui alguns modismos, né, alguns sensos comuns sobre inovação e que a gente conseguiu comprovar através da amostra. Então, isso é realmente uma análise analítica bacana aqui para agregar nas nossas conclusões. Iniciando pelo pilar aqui de tecnologias inovadoras, o que a gente avaliou, né? Então, aqui a gente estava abrindo para o mercado a possibilidade de entender como é que eles estão aplicando tecnologias, né? Quais são essas tecnologias que estão sendo aplicadas, como eles se estruturam para inovar, ou seja, o tema que a gente chama aqui de arquitetura de inovação, né? Qual é essa estratégia para inovar e qual é o modelo operacional, né? O modus operandi que essas empresas escolhem essas tecnologias e essas inovações. E também, por último, considerando aqui nesse pilar, como as empresas usam tecnologia para se diferenciar, né? Então, a gente não é o uso da tecnologia só pelo uso, mas o uso por uma geração de valor atrelada a impactos de negócio. Então, um dos primeiros aprendizados aqui do prêmio foi que a gente tem um core digital que é fundamental para as transformações e ele está muito focado em cloud, dados, né, data, e inteligência artificial. Então, quando a gente olha para essa primeira edição, a gente consegue enxergar que soluções de automação e engenharia de software foram as mais citadas entre todas as submissões aqui. E dando um duplo clique especificamente em inteligência artificial, né, a gente conseguiu trazer aqui insights, né, que comprovam a geração de valor através dessas soluções. Então, apesar, né, já é uma tecnologia aqui que já tem uma curva de maturidade mais avançada e esses resultados já estão aparecendo para as empresas. Então, tivemos um caso em específico que trouxe uma melhoria de eficiência de quase aqui mais de 1,1% percentual aqui na margem EBITDA, né? O que isso significa, pessoal, é que realmente a gente está trazendo inovação como fonte de resultado, e é isso que a gente acredita e precisa fomentar cada vez mais, né? Que a gente use essas tecnologias e também consiga comprovar que elas trazem aqui um diferencial em termos de negócios. Dito isso, nossos finalistas, né? 40% dos nossos finalistas utilizaram pelo menos alguma aplicação de inteligência artificial. O que isso não significa, tivemos outros finalistas que não utilizaram especificamente essa tecnologia, mas isso representa aqui que a inteligência artificial já está conseguindo, né, trazer impactos, né, transversais na empresa. Isso é algo bem interessante aqui para a nossa amostra e para confirmar que as empresas deveriam, né, estar buscando cada vez mais deixar os seus processos, produtos mais inteligentes, focando aqui na geração de valor.
além desse ponto de tecnologia, né, de quais usaram, como aplicaram, a gente fala muito de o porquê, né? Comece pelo porquê. Então, como é que você cria uma estratégia para inovar? A gente recebeu um volume de casos significativo em como as empresas estão organizando os seus centros de inovação. Então, a gente até criou uma categoria específica, né, de modelos de inovação para reconhecer essas boas práticas. Então, dentre essas boas práticas, principalmente aqui foram citados os labs, né? Então, os labs são aqueles centros ou áreas de inovação que trabalham com prototipação, experimentação. Então, a gente fez uma categoria voltada a isso, porque justamente tivemos um volume interessante de cases nessa amostra e também trouxeram resultados significativos. Então, é interessante também acompanhar os movimentos, né? Os movimentos de empresas que cada vez mais buscam estruturar também a forma de inovar e que tenham suas metodologias ali associadas para garantir que essa inovação saia do papel. Por último, aqui nesse pilar, um aprendizado que a gente gosta e gosta de pontuar e perceber o que faz muito sentido é a tecnologia como o pilar básico, né? Então, a gente tem os 5 pilares, mas a tecnologia é o que está falando aqui de inovação digital. Então, esse pilar traz como um conector dos outros pilares. Então, por exemplo, nos cases que a gente recebeu, né, sobre modelos de plataforma, a tecnologia é o core, né, é o modelo de negócio, e isso vai conectar ali com o pilar de sustentabilidade. Quando a gente fala de colaboração entre os times, os casos também trouxeram muito para a gente essa conexão usando ferramentas, né? Então, você colaborar com o seu time que está remoto, um time que está híbrido, tudo é usando a tecnologia. E, como outro exemplo também, a questão de prototipação e interagir com o cliente, né? Você usar ferramentas digitais, testes, né? Protótipos, junto ao cliente, que só são possibilitados graças ao poder aqui de algumas dessas tecnologias. Então, esse seria um panorama aqui dos principais aprendizados que a gente conseguiu capturar dessa amostra e muito mais para se discutir, né, algumas outras evoluções para a gente fazer, mas diria que foi muito observado, sim, essa visão de inteligência, essa visão de dados, essa visão de se estruturar para avançar na inovação e conectar todos os pontos através de tecnologia. Então, esse é o primeiro pilar e nossos primeiros aprendizados. Na sequência, eu vou trazer aqui um pouquinho do pilar de cultura organizacional e pessoas. Como eu comentei, esse foi um pilar que realmente os casos se mostraram super engajados em difundir e de aprofundar. Então, entre as coisas que foram avaliadas, a gente olhou para a adaptabilidade dos processos, como essa cultura de experimentação, afinal, a gente sabe que inovação tem um quê de experimentação, né, de descoberta, colaboração e o mindset digital. Como um primeiro ponto, e aqui vem o que eu trouxe de importância da colaboração. Todo mundo sabe, esse não é um ponto novo, né? Há anos que a gente fala de inovação é sobre transversalidade, é sobre colaborar em diferentes níveis. Então, aqui a gente comprovou que os casos, eles tiveram, em média, 5 áreas funcionais de suas empresas dedicadas naquele caso. Principalmente aqui os casos de sucesso, né, a gente olhou para eles e viu uma alta multidisciplinaridade em termos aqui de fomento, construção e desenvolvimento dessas soluções. Então, a gente conseguiu aqui trazer como as principais áreas envolvidas, né, claro, a parte de TI, operações, marketing e os próprios setores ali de P&D e inovação. Então, reforçamos a necessidade, né, dessa multidisciplinaridade, dessa colaboração ser transversal nas empresas. O segundo ponto tem muita conexão com isso, né? Com você ter dentro da sua
da sua empresa uma liderança que apoia e que reforça esse mindset inovador. Então, aqui, em mais de 70% dos casos que citaram essa participação direta da liderança, houve um estímulo maior à colaboração e à diversidade como elementos de cultura. Nós aqui falamos que a inovação, a diversidade potencializa a inovação, e isso traz, né, cada vez mais um quê de verdade, e a gente conseguiu comprovar isso na nossa amostra, que é essa colaboração, essa liderança que impulsiona a inovação, trouxe resultados mais potentes aqui nos impactos que nós avaliamos. Então, esse, sem dúvidas, é um dos insights aqui que a gente reforça e traz a importância da liderança estar perto e apoiando também essas iniciativas. Além disso, pessoal, teve um aprendizado bem interessante aqui no sentido de como você organiza a sua estratégia, como a estratégia conversa com a cultura da empresa. Hoje a gente ouve falar muito sobre transformações orientadas a dados, né, por dados, e o que a gente acredita é que você tendo decisões, né, data-driven, tendo decisões que vão ser apoiadas por um histórico, né, por estudos analíticos, você tem maiores, né, chances de obter ali uma acuracidade, os seus impactos, de pelo menos testar. Então, aqui a nossa avaliação é que em mais de 80% dos casos que tiveram, né, envolvidos aqui a área de estratégia, né, das empresas, pessoas de estratégia, né, de mercado e cenário, elas indicaram que as empresas tinham uma cultura data-driven, ou seja, aqui a gente está reforçando muito até o insight passado, né, de que existe um core digital que é fundamental para essas inovações, que está focado em dados, AI e nuvem, e essa estratégia, né, esses elementos aqui compõem a formatação de cases que tendem a ser mais impactantes em termos de resultado para o negócio. E, por último, não menos importante, a gente falou e explorou com as empresas, né, com essa amostra, quais os desafios, né? Então, a gente sabe que hoje os principais riscos que foram assumidos ali para co-desenvolvimento ou aplicação desses cases foram o risco de não aderência do público-alvo, não aceitação dos colaboradores e aqui um receio quanto à tecnologia estudada. Dito isso, a gente sabe que todos esses anseios aqui, eles têm eles podem ser mitigados, né, com algumas ações. Então, por exemplo, a não aderência do público-alvo, a gente precisa estar próximo do cliente, a gente precisa entender qual é esse mercado. E aí, até deixando um pouco do gancho aqui para o próximo pilar, que a gente vai falar justamente de como trazer para perto esse público-alvo e quais foram os nossos aprendizados. Vou convidar o Thierry para trazer aqui um pouco dessa visão. Obrigado, Carol. Exatamente, a parte de cliente hoje é a mais importante, assim, não vou falar a mais, assim, porque a gente até estudou esses pilares, estão muito bem conectados, mas hoje, sem a visão do cliente, nada é possível. Eu vou comentar um pouco do pilar de pioneirismo e experiência do cliente. O que é esse pilar de fato? É a criação e exploração de negócio que atende melhor aos seus clientes na atuação core, nas adjacências e em novos modelos de negócio, ou seja, olhando o cliente como um centro dessa experiência. Para esse pilar, a gente teve algumas perguntas, a gente teve 2 perguntas de ideação, a gente desde olhou para ver se a empresa, como ela estava olhando, idealizando ou se preocupando até com os dados do cliente, até em base na LGPD, e também a gente teve 3 perguntas para valor
para o cliente e a gente também uma pergunta para a inteligência do cliente. Então, teve esse mix de perguntas que fizeram com que a gente concluísse algumas coisas super importantes. Primeiro grande ponto é o valor no engajamento com o cliente. Tá uma bela conclusão, super simples e direta, que 90% das empresas observaram incremento quando colocaram o cliente no centro. Então, quando você tem algum grau de envolvimento com o cliente, o incremento de satisfação, de co-criação e de inputs, até para o segundo ponto, de redução, até de retrabalho, você fazer um produto mais voltado, com maior sucesso, é super importante. Que vem também a conclusão da estratégia Customer Center, ou seja, consumidor no centro. Isso mostra que 65% das empresas utilizaram a validação de protótipo ou o mapeamento da jornada para desenvolver os casos. O que isso significa? Antes de ir construindo todo o processo, Não, como que a gente vai no processo de aprender, conversar, validar. Então, toda essa parte de aprender, construir, validar e estando numa criação de uma jornada foi super importante para as empresas que até ganharam. Então, não é mais você estar na sua oficina, eu acho que o cliente quer isso. Não. Como que você chama ele para perto? Como que você co-desenvolve o produto mínimo viável, que é a validação de protótipo, não somente fazer o mínimo para testar, mas como que eu aprendo junto com esse cliente. E a jornada é super importante. Você não conectar na jornada, não criar um produto para a jornada, não vai resolver uma dor pontuda. Que isso vem até uma outra ponta, que é qual que é a originação e a inspiração. É bem legal falar isso, que a maior parte das inovações foi inspirada em casos externos às empresas, seja benchmarks, seja mercado internacional ou outros setores. Isso mostra que realmente, aqui até um conceito um pouco mais amplo, a inovação aberta está muito presente. A inovação aberta, não somente o caso de você conectar com outra, ou tentar co-criar, mas inspirar, aprender, co-criar e conectar com todo mundo. Menos de 10% das empresas considerar que esse desenvolvimento partiu dos seus processos internos. Então, a gente vê que cada vez mais a inovação, inspirando, benchmark, aprendendo com cliente, aprendendo com o seu próprio concorrente, aprendendo com outros players, conectando, está cada vez mais importante. Então, a originação e inspiração, olhe, não é mais inovação fechada, e sim cada vez mais uma inovação aberta, cada vez uma conexão com outras pontas do mercado. Aí eu vou chamar o meu amigo Clayton para falar até do pilar de sustentabilidade de negócio. Por favor. Perfeito, Thierry, obrigado. Nesse pilar, a gente sempre teve, desde o início da jornada, uma certa clareza do que a gente queria medir, mas um grande desafio em termos de palavra mesmo, e que vocabulário usar para definir essa categoria. Dentro dele, sim, tem indicadores financeiros, mas esse não era o ponto. O ponto sempre foi pensar na sustentabilidade do negócio. E a gente tinha um receio de usar a palavra sustentabilidade e ter certa confusão com o próximo pilar, que é de impactos estruturais e socioambientais. Hoje, sustentabilidade está muito ligado a ESG, mas a gente não pode esquecer que o conceito da palavra é sobre manter sistemas a um longo prazo. Então, é sobre você conseguir se sustentar, basicamente, né? Se for ver uma definição bem simples, não sei exatamente a do dicionário,
mas é sobre isso, sobre você sustentar o seu sistema, e aqui, pensando, né, num projeto de inovação, você conseguir escalar ele, você conseguir replicar ele, e você conseguir ter retorno e impacto. Então, esses eram os conceitos que a gente estava querendo observar ali, além, óbvio, de um componente muito importante, que é toda a questão financeira, que é parte da empresa. Mas a gente sabe que, por exemplo, no primeiro, a gente está avaliando o investimento inicial, mas existem casos de inovação que conseguem ter sucesso com o zero-based budget, sem budget nenhum. Então, tem essas duas esferas que a gente tentou trazer na análise dessa categoria. Então, ali no primeiro resultado sobre investimento inicial, apesar de não ser uma regra de inovação, de demandar essa necessidade de grandes investimentos, o montante investido médio pelos finalistas foi 44% maior do que os investidos médios na amostra geral. Então, a gente vê que os casos finalistas tiveram um grande aporte, sim, de investimentos. Mas, ao mesmo tempo, o segundo ponto é bem interessante para a gente ver qual que é o sentimento que o pessoal que estava respondendo o questionário tinha em relação a essa parte de perenidade e sustentabilidade do prêmio. Eles apontaram ter um sentimento de fácil replicabilidade, e faz muito sentido ter esse investimento e ter um projeto que aparentemente a gente não tem como comprovar se eles estão aptos, né, a ser adaptados, mas o sentimento dos respondentes é de que sim. 75% dos casos indicaram que os projetos deles são replicáveis em algum nível, inclusive para outras indústrias, segmentos ou geografias. E aí, desses casos, 85% apontaram que as adaptações são baixa ou média complexidade apenas, para fazer incorporações de outras soluções, replicar isso para as outras empresas. Então, tem-se esse ponto de discussão, né, da facilidade de replicabilidade, que é um ponto importante quando você está inovando. A gente não consegue inovar só para o laboratório, né? Se não for funcionar na vida real, se não for impactar, se não for criar escala, essas inovações, elas são importantes, elas têm um tempo de maturidade um pouco maior, mas é importante que sempre se pense nessa curva de maturidade, nesse tempo que vai levar, e de como a gente pode fazer isso ser mais rápido sempre que possível. Outro ponto que foi analisado é em questão ao break-even. Então, a gente viu que metade dos casos inscritos já atingiram o break-even, e as categorias de relacionamento com cliente, por exemplo, e soluções para legal, que eu já citei no começo, contaram com a maior proporção, com maior rapidez, vamos dizer assim, para chegar a esse ponto de equilíbrio. Um dos casos, por exemplo, levou menos de 2 meses para alcançar esse marco. Então, são soluções que foram impactantes e com retorno super rápido. Aí a gente vê, de novo, essas soluções trouxeram elementos de AI, então a gente vê a conexão com a importância do seu core e como você pode escolher tecnologias que podem trazer aí uma relação, um benefício mais rápido, um valor mais rápido. E aí, no último ponto que a gente queria trazer é uma relação com o impacto interno da empresa. A gente percebeu que, além desses retornos financeiros, ele teve um impacto no mindset digital da organização. Então, aqui trazendo esse link com aquele pilar que a gente tem de cultura organizacional e pessoas, a empresa que inova, ela tem esse impacto de melhorar o mindset digital da sua própria empresa. É uma coisa impactando a outra internamente para trazer esse benefício. Então, eles apareceram, esse impacto de melhoria no mindset digital apareceu em 70% dos casos, tanto na amostra geral quanto na amostra de finalistas. Então, é muito interessante ver esse tipo de retorno também para a empresa e de criar uma base de cultura mais forte. Agora eu volto a palavra para o Thierry, que vai aplicar um pouquinho mais de outros impactos que a gente separou nessa categoria mais focada de impactos estruturais e socioambientais. Obrigado, Clayton. Obrigado. É bem legal o que ele falou, porque
Esse é um prêmio que mostra que dá sim para você gerar impacto, ainda mais um prêmio digital. O que impactos estruturais socioambientais tem a ver? Nossa, tem tudo a ver, ainda mais na sustentabilidade. Quanto mais impacto você gera socioambiental, melhor a sustentabilidade também do negócio. Então, é bem legal isso. E, afinal, o que fala esse pilar de impacto estruturais e socioambientais? Ele é um pilar que a gente vai analisar o alinhamento entre propósito e impacto com uma visão 360 para acionista, sociedade, meio ambiente e sustentabilidade. Para isso, nós tivemos 2 perguntas de desenvolvimento sustentáveis e 2 perguntas de ecossistema. Perguntamos sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, por exemplo, da ONU. A gente integrou várias coisas para ver como esses 4 pilares apresentados acima estavam gerando impacto dentro e fora da empresa. A gente teve algumas coisas bem legais para compartilhar. O primeiro foi a inovação como uma promotora de impacto social. Isso é bem legal porque muitas coisas nas empresas trabalham ESG, trabalham a parte social separada da inovação. Aqui a gente mostrou que sim, é muito e dá para andar, e é muito importante até caminhar juntos. A inovação pode ser um grande catalisador nisso. Inclusive, mensurando, olhando, coletando as evidências, a gente viu que os impactos sociais foram os mais citados na inovação do Prêmio Inovativo. Dentre que apresentaram resultados neste pilar, 80% citaram o impacto social. Então, foi super legal esse insight, que o impacto social foi bem evidente. O segundo grande aprendizado que a gente teve foi o foco em empreendedorismo e no crescimento econômico. O que isso significa? Das teses, dos cases que foram submetidos, grande parte tiveram a parte de empregabilidade muito forte no viés. Então, o empreendedorismo, o crescimento econômico, e principalmente a empregabilidade, estiveram bem presente. Um exemplo, por exemplo, a gente teve uma plataforma em um marketplace que proporcionou quase 700 contratações no intervalo de um ano. Lembrando que é bem importante que grande parte desses cases aconteceram no período pré e durante a período pandemia, que a gente teve uma grande perda até no nosso cenário de emprego, no nosso cenário macroeconômico. E até falando do cenário que a gente estava de pré e durante a pandemia, foi bem legal que a saúde e bem-estar foi o que mais teve destaque, especialmente em prevenção, e a indústria e agronegócio também tiveram bastante destaque socioambientais, eles tiveram destaque voltado para a valorização de colaboradores e ambiente com foco em uso consciente de recursos. Ainda mais, foi bem legal essas análises, porque era home office, volta, não é? Então, a gente teve bastante trabalho, mas a gente percebeu a grande lição, que eu não dou somente para o prêmio, mas para todo mundo, é inovação e impacto sociais devem caminhar junto, e é muito factível isso. Então, muito obrigado. Quero passar a palavra aqui para o Marco para fazer a conclusão de tudo isso. Muito obrigado, Carol, Clayton e Thierry, para a gente poder aprofundar nesses insights de uma forma técnica e analítica, com base nos 5 pilares norteadores, que são base de sustentação para qualquer negócio que queira se manter relevante nos tempos atuais, né? E agora, para a gente concluir, vamos passar a palavra para o Jorge Jamil, da Fundação Dom Cabral, trazer as reflexões finais, e a partir daí nos vermos nos próximos encontros de insights, feedbacks e conexões. Jamil, está contigo.
Obrigado, Marcos. Foi bom aqui a gente desenvolver esse trabalho junto com os colegas da Accenture, aqui a Carol, o Thierry e o Clayton, e trazer aqui agora para todos vocês que estão participando desse webinar conosco algumas reflexões em cima do que nós aprendemos, do que nós vimos nas várias proposições que examinamos, e também alguns insights, algumas reflexões, alguns pensamentos a respeito do que foi apresentado, no sentido de possibilitar a todos aqueles que desejem submeter suas proposições esse ano, aqueles que querem agora o aprendizado, né, tirar suas conclusões a partir de todo esse processo, essa dinâmica aqui do Prêmio Inovativos 2022, tirar suas conclusões para investir nos seus próprios projetos empreendedores e principalmente focando a inovação empresarial. Falar primeiramente do pilar de tecnologia. Como nós conversamos aqui, o pilar de tecnologia concluiu falando a respeito de um core forte, de um núcleo forte de compreensão das tecnologias digitais, de todas as tecnologias que coexistem hoje em dia, né? A inteligência artificial, a computação em nuvem, a cloud computing, o processamento, a análise e coleta e tratamento de dados, então tudo aquilo que se chama de ciência de dados, e esta combinação toda de tecnologias ser utilizada como um fator decisivo, um fator estratégico decisivo por empresas que estejam agora buscando inovação. São plataformas inovadoras por si só e constitui, como a gente vai abordar daqui a pouquinho, uma base no relacionamento, inclusive demonstrado no relacionamento com os outros pilares, em vários processos de gestão e de coexistência social das organizações. Então, é bom a gente verificar que essa integração ela tem um potencial muito grande, não há a menor dúvida. À medida que nós conseguimos colocar mais tecnologia bem colocada em nossas soluções, como, por exemplo, combinar análise de dados com inteligência artificial, com machine learning, por exemplo, evoluindo para um deep learning, colocar também um bom aprendizado, uma boa aplicação de computação em nuvem, correlacionando todos esses esforços, inclusive possibilitando que outras tecnologias, como realidade aumentada, realidade virtual, uso de blockchain, impressão 3D, robótica, automação, outras tecnologias sejam implementadas nessa plataforma, nós ganhamos robustez em cima das nossas soluções. É um potencial gerador de vantagem competitiva, sem dúvida nenhuma. Porém, como uma reflexão, requer uma maturidade, requer um amadurecimento e uma coordenação geral em termos da aplicação de todas essas tecnologias, para que uma não atravesse a outra, para que, eventualmente, nós não desenvolvamos uma solução que é muito dependente de uma tecnologia e não se relacione tanto com a outra. E essa coordenação pode vir, como nós próprios avaliamos aqui nos nossos estudos com relação aos projetos, às propostas finalistas, nós avaliamos algo que a literatura já nos informa faz um bom tempo, é o foco estratégico, o alinhamento estratégico, ter-se uma estratégia como base, que muitos autores hoje definem como a estratégia digital. Outra coisa que nós percebemos aqui, que foi muito legal, foi o amadurecimento na compreensão do que é a transformação digital. Esse fenômeno surgiu ainda antes do confinamento, da pandemia, e rodou o mundo. Todo mundo passou a falar em Digital Transformation, né, em TD, transformação digital e assim por diante. Definimos pesquisas, conceituação, houve várias abordagens e, de imediato, surgiu a ideia de equilibrar os dois termos. Hoje em dia, nós pretendemos muito mais que seja compreendida a transformação, a mudança pelo digital. E essa conotação nós percebemos nas propostas, percebemos no diálogo com os empreendedores, com os proponentes que vieram ao Prêmio Inovativos. A ideia da transformação digital hoje está ficando mais consistente, mais robusta, como uma frente de projetos, como uma mudança cultural, como uma mudança de postura da própria organização. Outra afirmação indispensável dizer nesse momento, quando fechamos o prêmio, ano passado, nós não tínhamos tantas evidências como temos hoje, e essa sinalização mostrou
quão consistente foi a nossa coleta de propostas ano passado, que é a afirmação da inteligência artificial. Aproximadamente 60 anos depois do anúncio, dos primeiros anúncios dos conceitos, do desenvolvimento dos primeiros modelos matemáticos, hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos à nossa frente, e aí disponível no ChatGPT e nos seus congêneres, o GPT-4 e as diversas implementações, desenvolvimentos, e até mesmo os robôs inteligentes concorrentes de outras marcas, nós temos a disponibilidade cada vez maior de inteligência artificial, que já havia sido disposta em chatbots de atendimento, em soluções de machine learning para tratamento e análise de dados, na tentativa de encontrar padrões e colocar esses padrões a serviço de processos automáticos dentro das organizações. Hoje, a inteligência artificial emerge, tornando-se praticamente um elemento que vai sendo agregado àquilo que o empreendedor precisa compreender, quer seja do ponto de vista técnico, quer seja principalmente do ponto de vista de aplicação. Então, é fundamental entender a inteligência artificial neste momento. O relacionamento com os demais pilares, que é a nossa avaliação que vai finalizar esta minha fala, nós temos o alinhamento estratégico como um fundamento, como a gente falou antes, como um fundamento, como um princípio elementar para se obter os bons resultados da tecnologia. Mesmo quando a tecnologia se propõe a promover uma disrupção, uma revolução, uma mudança brusca em cima do cenário estratégico que nós tínhamos. Justamente nesse caso, a gente também tem que ter ideia de qual era a estratégia que praticávamos antes de propor a disrupção. Então, mesmo no caso que não focamos em dar continuidade a uma estratégia, derivar ou revisar essa estratégia, mudar essa estratégia, a gente pensar em quebrar a estratégia, romper com aquela estratégia através de uma solução inovadora, e verificamos isso em algumas propostas, especialmente nas propostas finalistas, vencedoras, a ideia é se ter uma consistência, se ter um conhecimento, um bom domínio estratégico, um bom domínio da estratégia para entender. Por exemplo, quando nós construímos os labs, os laboratórios de inovação, os processos de inovação e a gestão da inovação dentro da empresa. Concluindo minha apresentação aqui para vocês, com relação ao que a tecnologia se relaciona com os outros pilares, como nós avaliamos aqui nos nossos diálogos, nos exames que fizemos. Né? Primeiramente, o impacto da tecnologia na cultura organizacional e na gestão de pessoas, no desenvolvimento profissional de competências e habilidades dentro das empresas. Né? Basicamente, o fenômeno que ilustra isso é a mudança das formas de trabalho. Né? Com a introdução do home office, com a introdução da computação remota nas rotinas das empresas, aí a proposição de novas estruturas, de novos relacionamentos de trabalho, e isso daí já ilustra muito bem como a tecnologia subsidia um novo desenho de organização que irá impactar, claro, a cultura, que irá impactar definitivamente a cultura empresarial, uma vez que propõe novas relações entre colaboradores, entre times de trabalho e, claro, os clientes e o mercado. Com relação ao pioneirismo, e principalmente no foco de experiência do cliente, um outro pilar, né, dizer, por exemplo, que na análise de dados e na inteligência artificial, hoje em dia, como dois fenômenos tecnológicos já disseminados, nós temos a possibilidade de conhecer mais, compreender mais efetivamente o cliente e ter mais noções precisas, instantâneas, imediatas da jornada, da experiência do cliente. Tá? Como essa experiência pode ser compreendida, auxiliada, apoiada e discutida pela nossa empresa com a proposição de algumas soluções, de algumas soluções entregas, inovadoras e disruptivas, efetivamente. Então, a compreensão através de uma boa análise de dados, através da aplicação da inteligência artificial, através do implemento de tecnologia, nos traz a possibilidade de sermos mais rápidos, mais ágeis, no sentido da agilidade, da flexibilidade, da adaptação rápida, em compreender e atender esses clientes de uma forma efetiva, desenvolvendo novos relacionamentos de agregação de valor. A sustentabilidade é afetada diretamente por dois aspectos: a digitalização dos processos,
trazendo menor consumo imediato de recursos como papel, tinta, volume ocupado e assim por diante, claro, incidindo num aumento do consumo de energia elétrica, e isso exige um balanceamento, uma ordenação das empresas, uma observação para que essa vantagem efetivamente se constitua em algo permanente. Do ponto de vista de sustentabilidade estratégica, aquelas empresas que dominarem consistentemente, vimos isso nas propostas, aquelas empresas que dominarem consistentemente o campo tecnológico terão, com certeza, maior chance de perdurar com seus fatores de sucesso em serem os líderes de mercado, em proporem o ritmo, a agilidade básica de cada setor mercadológico. Então, quem tiver domínio tecnológico, quem tiver a compreensão do pilar de tecnologia aplicado ao redesenho organizacional, aplicado em projetos e propostas consistentes que estejam alinhadas com o pensamento estratégico, claro, terá muitas chances de desenvolver estratégias mais sustentáveis, estratégias de vantagem competitiva mais duradouras, mais sustentáveis no mercado. A literatura nos fornece, a literatura da área de estratégica nos fornece subsídios para trazer essa afirmação também. E, por último, né, os impactos efetivos, então, da digitalização, como pode ser entendido aqui, no impacto da tecnologia, no relacionamento da tecnologia, com o último pilar, o pilar de impactos estruturais e socioambientais. Conforme eu falei antes, o campo do ESG, das soluções de ESG, que hoje já deixou de ser uma proposição e praticamente passa a ser uma definição ambiental, uma definição de proposta, uma definição de identidade de cada organização, tem tudo a ser beneficiado pela digitalização, que, claro, mais uma vez, temos que dizer, tem que ser bem feita, tem que ser feita através de projetos consistentes, alinhados com estratégia e que tenham domínio dos colaboradores para que também não se perca o controle, né, em processos digitais que às vezes se tornarão redundantes, se tornarão mal aplicados. A boa aplicação das tecnologias e a atuação consistente sob um planejamento estratégico traz essa solidez, essa robustez que vai levar a um bom relacionamento da aplicação de tecnologia para os resultados socioambientais das empresas. Bom, queria finalizar aqui em nosso nome, em nome de toda a equipe, apresentar para vocês os nossos agradecimentos por participarem conosco, os parabéns a todos aqueles que se envolveram com o Prêmio Inovativos 2022, parabéns àqueles que foram finalistas, que tiveram seus projetos aprovados, aos que, porventura, não tiveram seus projetos aprovados, estamos prontos a auxiliá-los a desenvolver o seu conhecimento, seus projetos, para que tenham não só a nossa aprovação, não só a aprovação da coordenação do prêmio, de todos os avaliadores, mas a aprovação principalmente de soluções práticas, efetivas em mercado e na sociedade. Sejam todos muito bem-vindos.